Acho que tá aí. Bom, bom dia a todos e a todas. Hoje é 3 de abril, estamos aqui 8h41 da manhã, horário local de Boa Vista, 9h41, horário de Brasília, e estou muito feliz para continuar essa aula sobre lusofonia, né, Rê? Aqui com a professora Regina Pires de Brito, nosso curso de extensão, Ensino de Língua e Literatura, na primeira parceria da UFRR com Mackenzie. Então, estou muito alegre de estar fazendo essa parceria com Mackenzie, de estar junto, porque são duas instituições da qual eu me sinto fazendo parte ainda, e com a minha professora de graduação, de pós-graduação, grande amiga, Regina Brito. A palavra é sua. Muito obrigada, querida Raquel. Obrigada por dar ideia para essa coisa toda estar acontecendo, né? Esse nosso curso de extensão, na verdade, é um sonho que a Raquel é que sonhou primeiro e nos convidou para participar desse sonho. E um sonho que começou outro dia, em março, que foi um dia de uma alegria muito grande, porque a gente pôde reunir as personalidades das nossas instituições, né, Raquel? E é importante que eles vejam o que se faz, né? Porque a gente vai para a sala de aula, porque a gente batalha muito para que as coisas aconteçam, e de vez em quando é importante que eles estejam junto conosco, né? Porque na verdade, quem leva a universidade, quem leva a escola adiante, somos nós, né? São vocês, a Ângela, o Romualdo, a Elaine, a Darlene, a Cléo, a Raquel. Nós é que fazemos com que as coisas aconteçam, né? Eu tenho mesmo muita alegria de poder trabalhar ao lado de uma aluna, né? A Raquel foi nossa aluna, da mesma forma que o esposo dela foi nosso aluno também, professor Luciano, que hoje faz doutorado conosco. Então, na verdade, nós estamos distantes somente geograficamente, porque do ponto de vista, né, dos afetos, dos interesses, da vontade de estudar junto, tudo isso, a gente está muito pertinho. Aí eu gostaria, então, que essa nossa conversa, não vamos chamar de aula, eu acho que nós estamos aqui num momento tão gostoso de confraternização, né, só faltou a gente tomar café junto, mas qualquer dia a gente põe um café daí, um café daqui. E vamos conversar, né? A gente fez no dia da abertura, né, do nosso curso de extensão, uma primeira conversa sobre o que a gente entende de lusofonia, e eu vou retomar alguns pontos e vamos avançar um pouco na questão de variação, porque a questão da variação linguística tem tudo a ver com a nossa perspectiva de lusofonia. E como nós estamos num bate-papo, Raquel, fiquem todos à vontade para interromper, seja por escrito, né, eu vi o Romualdo falou que está sem microfone, se ele quiser escrever e perguntar, seja falando, é só interromper, não precisa nem levantar a mãozinha, é só interromper e conversar, porque a ideia é essa, que a gente troque um pouco aqui. Tá, então, eu retomei o título da outra aula, que nós demos, né, Raquel, que era lusofonia e sala de aula, interfaces. Uma questão que eu até gostaria de começar foi a partir de um áudio que eu ouvi ontem da Raquel. A Raquel, ela é formada, né, toda a trajetória dela é com base na literatura, né, especialmente literatura infantil, que é o grande, né, trabalho da professora Raquel. E ela dizendo que, embora ela tenha construído essa trajetória na literatura, ela hoje se dedica mais aos estudos linguísticos, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de lusofonia, eu não separo língua de literatura. Na verdade, a gente não pode separar os estudos linguísticos dos estudos literários, né? Nós, como professores de português, seja língua, seja literatura, seja o que for, nós trabalhamos com esse instrumento que é a língua, de diferentes formas, né? E se eu pensar no sentido amplo, né, do que é a literatura, eu vou pensar que a literatura não é só aquele trabalho com os clássicos da literatura, não é só chamada alta literatura. A literatura é essa leitura que fazemos do mundo cotidianamente. Isso é uma forma de literatura. Então, para começar a nossa conversa, a gente não separa os estudos de língua dos estudos de literatura.
língua e literatura, como eu escrevi para a Raquel, né, não são uma dicotomia, não são coisas que estão separadas. Na verdade, elas estão sempre muito entrelaçadas. Eu não posso falar de língua ignorando todo o arcabouço da literatura, e a literatura se faz pela língua. E a lusofonia, quando eu penso na lusofonia e na sala de aula, é justamente disso que eu estou falando. Eu estou pensando no nosso trabalho cotidiano, na sala de aula, seja na educação básica, seja na educação infantil, na educação básica, no ensino superior, não importa o nível em que estejamos. O trabalho da língua, o trabalho da lusofonia é justamente essa integração que eu vou fazer para pensar esse instrumento que é a língua, tá? Então, eu vou retomar algumas coisas, não sei se todos estiveram lá conosco naquele dia. Deixa eu passar aqui para o outro, se ele deixar eu passar, mudar de slide, né? Eu acho que ele não quer deixar eu mudar, ou ele demora um pouquinho. Você acha, Raquel, o que está acontecendo aqui? Ele não está deixando eu... Olha assim, Rê, aparece na Oi. telinha do PowerPoint para ver se ele apresenta. Vamos lá. Aí tem um projetorzinho embaixo. Passou? Passou. Passou? Então, pronto. Passou. Então, agora é assim, eu não estou vendo mais vocês, tá bom? Eu só estou vendo a minha tela, então qualquer coisa vocês falem daí. Tá bem? Combinado. Bom, então, o que aconteceu? Nós conversamos na outra aula, nós começamos falando sobre o que a gente entende por lusofonia, né? Que é uma palavra que significa lugares, pessoas, culturas que se expressam em português. E aí nós começamos mostrando os lugares do português, os lugares de oficialidade do português, que são esses espaços em que aparecem essas bandeirinhas todas, que são os países de língua oficial portuguesa, não? Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné Equatorial, Moçambique e Timor-Leste. Mas, além disso, há outros espaços que eu fui sinalizando com os pontinhos, umas estrelinhas aqui amarelinhas, né, que são espaços em que o português tem grandes comunidades. Então, quando a gente pensa, quando eu entro na sala de aula, eu sou professor de português, eu tenho que primeiro levar para o meu aluno essa ideia de que o português não é uma língua falada só num espaço pequeno. E mais, que ela não é só uma língua única, ela é uma língua que convive em múltiplos espaços, em múltiplos contextos de outras línguas, como, por exemplo, a realidade que vocês vivem em Boa Vista, não é? O português é uma das línguas, né? No nosso caso, é a língua oficial, mas ela convive e se enriquece o tempo todo desse contato com outras línguas. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de uma construção da lusofonia. Tá? Também falei na outra aula sobre o lugar do português. Então, eu tenho os lugares eu estou falando do espaço geográfico da língua portuguesa, mas eu também tenho o lugar do português em uma série de ranqueamentos que aparecem. Então, eu posso falar do lugar do português naquela escala, né, das 10 línguas mais faladas do mundo. E o português fica num bloco que seria, assim, um quinto lugar de línguas, né, das línguas mais faladas. Ele fica junto com o árabe, com o francês, com o russo, com o bengali, quer dizer, são línguas que têm um número de falantes oficialmente registrados mais ou menos semelhantes. Então, isso significa que o português tem uma dimensão, né, do ponto de vista de população falante dessa língua, de oficialidade dessa língua, muito expressiva. Então, é uma língua de relevo, é uma língua de interesse, tá? Então, aí eu coloquei aqui alguns dados, né? Ela é considerada a 6ª língua dos negócios, quer dizer, é uma língua que economicamente tem interesse. Quer dizer, há empresas no mundo que negociam em língua portuguesa. Então, o poder da língua, então, quando eu trago para vocês esses outros elementos sobre a língua, então é a 4ª mais usada no Twitter, é a 3ª mais falada no Ocidente, é a 9ª em produção de conteúdo para a internet,
É a terceira europeia mais usada na internet, e é a primeira mais falada no Hemisfério Sul. Quando eu falo disso, eu estou falando de outros valores que eu agrego à minha língua. Quer dizer, são olhares que vêm de fora sobre o português. Por que isso aqui é importante falar? É importante para a gente valorizar aquilo que a gente vai ensinar para os nossos alunos. Se eu trabalho com a língua portuguesa, eu tenho que mostrar para eles por que é importante estudar essa língua. Então, antes de entrarmos nas questões gramaticais, que são necessárias, são chatas, mas são necessárias, antes de entrar em outras questões sobre língua e cultura, sobre literatura, eu tenho que dar conta da importância do lugar que o português ocupa no mundo, tá? E foi por aí que nós caminhamos até falarmos, né, da ideia de lusofonia, né? E como o escritor moçambicano Mia Couto fala, não é uma lusofonia que existe, são várias lusofonias. Por quê? Porque ele entende, né, como cada espaço onde o português está, uma forma diferente de se relacionar com aquele lugar, com as outras línguas. Então, é o português em trânsito, é o português em conexão com outras realidades linguísticas. Então, a gente não fala de uma única lusofonia, nós falamos de lusofonias, né? Que são essas relações que o português vai construindo, vai tecendo com os outros, com as outras realidades linguísticas. E naquele dia também, nós conversamos sobre uma possibilidade de definição de lusofonia, que seria a gente entender como um sistema de comunicação. Vejam, por enquanto, eu não falei de outra coisa a não ser da importância que a língua tem para que nós façamos as nossas trocas de troca de ideias, troca de conhecimentos, partilha de culturas, partilha de elementos históricos. Então, é um sistema de comunicação linguístico-cultural, porque eu não consigo separar a língua da cultura, né? Nas suas variedades linguísticas, que no plano geossociopolítico abarca os países que adotam o português como língua materna e oficial, e também só como língua oficial. Então, falar de lusofonia significa falar de um complexo de língua e cultura. Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de tudo o que sustenta essa própria língua, não é? Então, é uma identidade cultural partilhada por 8 países, unidos por um passado comum, e por uma língua que se enriquece na diversidade. Por que o português é forte? Ele é forte porque ele é justamente diversificado, ele é múltiplo, ele existe em cada uma das realidades distintas que vemos por aí. Né? É o português de Moçambique, por exemplo, que convive com outras 24 línguas. Então, além do português, aquela realidade se enriquece por essa diversidade possível. Tudo bem por enquanto? Estou só retomando, tá bom? Tranquilo. Bom, tá. Então, e apesar, como eu não estou nem vendo você, Raquelzinha, então, apesar do português ter todo esse relacionamento com outras línguas, se alimentar em cada um desses contextos, ter palavras próprias em cada realidade, ele é português. A gente sabe que aquilo é língua portuguesa. Por mais que você possa ter uma dificuldade para entender um sotaque, ou entender uma palavra específica de um dado lugar, eu reconheço como língua portuguesa. E foi por aí que nós caminhamos para falar que o português é uma língua pluricêntrica. Então, a partir dessa minha ideia de lusofonia, que é uma lusofonia múltipla, que está em toda parte, né? A lusofonia ela não tem um centro, ela não pode ter um centro, ela tem que ter vários centros. E onde estão esses centros? Onde se fala português. Em qualquer lugar, em qualquer comunidade que você tenha um grupo falante de português, você está diante desse português múltiplo, que tem vários centros, portanto,
A lusofonia, ela é pluricêntrica, do mesmo jeito que a língua portuguesa é uma língua pluricêntrica. E naquele dia conversamos que nem sempre foi assim, né? O português, ele começa, né, numa fase monocêntrica, principalmente quando a gente pensa na época das grandes navegações, né? Então, o português se consolida como língua no século XII e vai se alimentando e se fortalecendo, constituindo o que a gente chama de português, língua portuguesa, e que vai se expandir a partir do século XV, do século XVI, com as grandes navegações. E esse período da expansão significa o português navegando, viajando pelo mundo, né? Pelos diferentes continentes. E do século XVI ao XIX, a gente vai ter um domínio dessa língua portuguesa, monocêntrica, quer dizer, existia só um modelo, um centro. Qual era esse centro? Era Portugal, era de onde partia a língua, né? Era o modelo que se tinha. Depois, meados do século XIX e século XX, nós já vamos ter um fortalecimento de uma outra variedade de português. Então, não era mais só o português de Portugal que nós tínhamos também o português do Brasil, que se fortalece e que se torna visível, principalmente pelo trabalho dos nossos escritores românticos. Vejam, mesmo quando a gente vai tratar dessa questão puramente, né, linguística, que é falar que o português é pluricêntrico, eu preciso recorrer à literatura, por quê? Porque foi graças ao trabalho, né, dos nossos românticos, como José de Alencar, Gonçalves Dias, principalmente o Alencar, que defendia a existência de uma língua nacional. Então, ele falava, nós temos um português do Brasil, distinto do português de Portugal, embora sejam ambos língua portuguesa. Tá? Então, aí, nesse momento, a gente passa de um movimento monocêntrico do português para uma fase bicêntrica, ou seja, dois centros, Portugal e Brasil. Bom, depois, no século XXI, né, quando a gente já tem aí a consolidação de várias... dos anos 70, né, de 1970 para frente, quando começa a independência dos países africanos de língua portuguesa, e depois, no século XXI, quando você tem a consolidação da independência de Timor, você vai ter a valorização dessas outras formas, desses outros usos de língua portuguesa. E aí eu vou ter, no século XXI, já a possibilidade de falar das variedades do português no mundo. Então, eu não falo mais só do português de Portugal e do português do Brasil. Eu falo do português angolano, do português cabo-verdiano, do português europeu, do português guineense, do português moçambicano, são-tomense, timorense e todo o resto de português falado pelo mundo, que é o que a gente chama de português da diáspora. Então, quando a gente fala, então, de pluricentrismo da língua, a gente está dando essa noção, né, de que você reconhece o português em outras realidades, e o português ele consegue expressar essas outras realidades. E isso tudo, gente, eu estou falando no plano dos países, mas daqui a pouco a gente pode falar a mesma coisa pensando na nossa realidade só aqui do Brasil, tá? E aí, naquela ocasião, eu falei com vocês sobre esse conceito de língua pluricêntrica, né? Quer dizer, a língua ela é adotada por diferentes países, quer dizer, por estados nacionais distintos, ou seja, cada um é um centro, são vários centros. A gente reconhece que existem diferentes variedades dessa língua, que é quando eu falo o português brasileiro, o português moçambicano, eu vou adjetivando cada um deles. Os falantes reconhecem os falantes da outra variedade, você percebe um sotaque diferente, você percebe um uso diferente da língua, e você já vai ter o que a gente chama de instrumento regularizador, né, que é quando você consegue fazer um dicionário, uma gramática descritiva. Então, eu tenho um dicionário
que compara o português de Portugal ao português do Brasil. Um dicionário que mostra as diferenças do português do Brasil para o português de Angola, e assim por diante. E vou já descrevendo peculiaridades, quer dizer, traços, características de cada uma dessas variedades do ponto de vista da gramática. São pequenas coisas, né? Por exemplo, o português do Brasil, principalmente da região sudeste e da região sul, gosta muito de utilizar o gerúndio. Estou cantando, estou estudando, estou bebendo, estou chorando. Já o português europeu e o português também de Moçambique, de Angola, preferem usar a forma no infinitivo. Estou a cantar, estou a estudar, estou a beber. Isso são pequenas marcas, né, que uma gramática descritiva levanta. Ela mostra esses pequenos usos que não interferem no sistema, quer dizer, continua sendo português, mas representam usos cotidianos diferentes. Tá? Bom, nesse sentido, a língua portuguesa, ela é chamada de língua pluricontinental. Por quê? Porque se nós voltarmos para um mapa, aquele primeiro mapa, a gente vai perceber que o português está praticamente em todos os continentes. Ele está na África, ele está na Europa, ele está na Ásia, Oceania, ele está aqui na América. Então, ela é pluricontinental e é policêntrica, que é o mesmo que dizer que ela é pluricêntrica, né? E, segundo Reto Machado Esperança, que é um dicionário da língua portuguesa, aliás, é um atlas da língua portuguesa, eles dizem assim: sendo a mesma língua, é falada e escrita de formas diferentes, correspondendo a histórias, patrimônios, vizinhanças linguísticas, estruturas gramaticais, pragmáticas, referências culturais e usos sociais diferentes. Mas é a mesma língua. É uma realidade dinâmica e multiforme. A língua, ela não pode ser estática. Uma língua estática é uma língua morta. Então, essa realidade dinâmica é que faz com que eu tenha usos diferentes, eu tenho formas de escrita diferentes, eu tenho palavras que são específicas de cada uma dessas localidades. Mas isso não significa que não seja a mesma língua. Pelo contrário, mostra como a língua é grande, como ela é diversificada e como ela é capaz de assumir múltiplas formas. Por isso que ela é multiforme. Todas as variantes dispõem de igual valor. Não há um centro para a língua portuguesa, ela não possui só uma norma padrão. E ninguém pode, sobre ela, invocar direitos especiais de propriedade. Ninguém é dono da língua, somos todos donos da língua. Cada um de nós que utiliza a língua na sua realidade cotidiana é dono da língua portuguesa. Então, não existe uma norma melhor que a outra, não existe um senhor dessa língua. Tá? Então, se eu fosse fazer uma síntese, né, do que a gente conversou na outra aula, seria mais ou menos isso que eu passei aqui para vocês. Caminhando um pouquinho, então, quando eu penso, né, nesse contexto todo da língua portuguesa ser uma língua pluricêntrica, dessa questão da lusofonia que acaba nos unindo em torno desse pluricentrismo da língua, eu tenho que pensar também, né, nas modalidades que se aplicam no processo de ensino e aprendizagem dessa língua. E cada vez que eu vou ensinar a língua portuguesa, eu tenho que pensar uma série de questões. Eu tenho que pensar no contexto. Quer dizer, em que contexto eu estou para ensinar esta língua? O contexto escolar. Então, nós aqui vivendo no mesmo país. O contexto escolar de Boa Vista é o mesmo da cidade de São Paulo? Não é. As necessidades são outras, né? As relações com as línguas locais são outras também. Enfim, eu tenho que, primeira coisa, é pensar qual é o contexto em que eu estou inserido com a minha língua. Depois, eu vou pensar também nas diretrizes políticas das políticas educacionais, né? Hoje a gente fala, sobretudo, de BNCC. Não sei se vocês já tiveram ou vão ter aula com a professora Valéria, ela deve falar sobre isso.
Mas se eu volto um pouco no tempo, né, eu sou do tempo do estabelecimento dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que, na verdade, são a base da BNCC. A BNCC, na verdade, recupera todos os avanços dos PCNs, né, e, na verdade, é uma, digamos assim, uma releitura dos PCNs, mas é exatamente a diretriz, né, básica de você pensar na língua como um elemento que precisa ser usado e refletido sobre esse uso, vem dali, né? Eu também tenho que pensar nas necessidades dos usuários, né? Para que eu tenho que ensinar a língua? Para que o meu aluno tem que aprender a língua? Né? Dos interesses da comunidade também. Tá? Nesse sentido, quando a gente pensa, né, qual é o nosso papel como professores de português, uma série de perguntas tem que ficar na nossa cabeça, né? Por que ensinar? Como ensinar? O que ensinar? Para quem eu ensino? E quem sou eu? Quem ensina? Essas questões, elas não podem fugir, né, do nosso escopo. Pensem, quando eu vou dar aula de português, eu vou dar aula de língua ou eu vou dar aula de gramática? O que eu faço na sala de aula? Não é? É importante que, de vez em quando, a gente pare e olhe para essas perguntas. Se nós estivéssemos, assim, juntos presencialmente, a gente ia fazer uma roda para pensar isso. Por que eu tenho que ensinar isso? Se eu não estiver convencida da importância de entregar para o meu aluno e de sensibilizar o meu aluno da necessidade que ele tem de conhecer determinados aspectos da língua, o que eu estou fazendo na sala de aula? Não é? Bom, são pontos para a gente refletir, né? Dá para fazer uma tese aí sobre isso, né? Mas eu pensei, principalmente nessa questão, né? O que a gente ensina? E eu recorri ao Círio Pocente num livro que se chama Por que ensinar gramática na escola? E Por que não ensinar gramática na escola? É um livro, de 1996, mas ele continua muito atual. E ele diz assim, saber falar significa saber uma língua. Olha, meu aluno sabe falar, ele sabe a língua. Saber uma língua significa saber uma gramática. Ué, como assim, né? Antes da gente ir para a escola, a gente já sabe uma gramática. A gente tem uma gramática intuitiva. A gente tem uma gramática da comunicação. Saber uma gramática não significa saber de cor algumas regras que se aprendem na escola, ou saber fazer algumas análises morfológicas e sintáticas, né? Mais profundo do que esse conhecimento é o conhecimento intuitivo, inconsciente, necessário para falar efetivamente a língua. Então, a primeira coisa é a gente lembrar disso, né, que o nosso aluno, ele sabe uma gramática. Ele sabe a gramática que propiciou a comunicação e a chegada dele, né, a interação com o outro. Todos nós sabemos esse tipo de gramática. Ele pode não saber como... Opa, peraí que apareceu um negócio aqui. Ele pode não saber algumas regras que a gente precisa ensinar na escola, né? Mas isso não significa que ele não saiba gramática. Ele pode não saber aquela gramática normativa privilegiada no espaço escolar. Mas ele precisa saber? Ele precisa. O nosso aluno tem o direito de aprender essas regras, por mais chatas que elas possam ser. Por que ele tem esse direito? Que é um direito de cidadão, que é a partir desse conhecimento que só a escola pode fornecer, é que ele pode ter acesso a outros patamares na vida dele, profissional, por exemplo. A gente sabe, por exemplo, para você entrar na universidade, você precisa saber fazer redação, você tem que seguir aquela redação, ela tem uma série de princípios, se você fugir daquilo, você é penalizado em nota. Para você entrar num concurso público, você precisa passar por uma prova, essa prova sempre vai ter a questão da língua portuguesa normativa, que é aquela que a escola tem o dever de ensinar.
Só que a gente precisa pensar como a gente faz isso chegar para os nossos alunos, né? Tudo indo bem aí, Raquel? Tá bom. Assim, Bom, Rê, tá assim. então, tá todo mundo tão quietinho que eu tô assim, né? Olha. A Angela falou aqui, tudo ótimo. Então só onde você continuar um pouquinho. Você estava falando de saber da língua, é saber gramática, né? Como saber, mesmo que não seja saber as regras certinho, mas ele já sabe como funciona a língua, é isso? Exato, porque a gente tem, na verdade, vários tipos de gramática, né? A gente tem gramática histórica, a gente tem gramática descritiva, a gente tem gramática de usos, a gente tem a gramática tradicional, né? Essa que está na escola. Quer dizer, existe uma infinidade de possibilidades de você falar de gramática. Mas o nosso aluno, né? Eu estou pensando aqui naquela criança, estou pensando nos seus filhos, por exemplo, né? Que são pequenos, que sabem usar a língua, né? Ninguém ensinou para eles que tem que colocar o sujeito, depois põe o verbo, depois faz o complemento. Você não precisa falar, meu filho, você pega um substantivo, antes do substantivo você põe um artigo. A gente não precisa falar isso para a criança, mas ela sabe construir uma frase exatamente desse jeito, né? Eu ganhei um videogame. Teu filho disse exatamente isso. Alguém ensinou para ele que eu é um pronome pessoal, do caso reto, e que funciona como sujeito? Não. Mas isso, intuitivamente, ele aprende. Então, existe uma gramática, né, anterior a toda a nomenclatura que a gramática normativa vai estabelecer, tá? Então, todo mundo sabe uma gramática, né, ou várias gramáticas. O que a gente pode não saber é uma partezinha daquelas regras, né, terríveis que a gente precisa ensinar para os nossos alunos, e muitas vezes também a gente sofre nesse processo de como eu ensino análise sintática, né? Como é o processo de você dar uma aula de morfossintaxe num 6º ano, num 1º ano do ensino médio, né? Tudo isso tem que partir sempre, né, daquela realidade que eu digo para vocês. Ele tem que partir de um contexto, ele tem que estar inserido numa necessidade. Se você não mostrar por que ele precisa aprender isso, ou você não justificar, né, é difícil você sensibilizar para o conhecimento. E aí aqui foi uma homenagem que eu coloquei para a Raquel, pus o Monteiro Lobato aqui, antes da gente prosseguir, num texto, uma carta que ele escreveu para um amigo dele, o Godofredo Rangel, ele diz assim, olha, se por saber português entendes conhecer por miúdo os bastidores da gramática e a intrigalhada toda dos pronomes que vem antes ou depois, concordo com o que dizes na carta. Um burro bem arreado de regras será iminente. Estou com ideias de escrever um conto gramatical, o colocador de pronomes, que é um texto que vale a pena ler, né? Mas é essa questão mesmo, né? O que é saber português? É saber se comunicar nessa língua, é usar essa língua, né? A língua é um instrumento para que nós nos sirvamos dela. Falando do Lobato, ele foi um escritor grande, mas que repetiu no 5º ano, 5ª série de língua portuguesa. Ele repetiu por língua portuguesa, por gramática, olha só. Por que será, né? Né? Porque ele já era rebelde. E ele já sabia isso, né? Saber português não é simplesmente saber gramática. E aí me lembra aquele poema do Drummond, que se chama Aula de Português. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse poema, vocês devem conhecer. E ele vai falar justamente, né, do drama que era a aula de língua portuguesa, o Drummond falando a mesma coisa. Né? Essas palavras esquisitas, né, ele fala assim, figuras de linguagens esquipáticas, esquisitas, antipáticas, aqueles nomes horríveis que a gente precisa decorar. Esse questionamento é uma reflexão sobre o que é conhecer e dominar uma língua, tá? Que são coisas que a gente precisa deixar sempre fresquinho na nossa cabeça e, de certa forma, conversar isso com os alunos também, né? A língua, porque a língua é isso, a língua ela tem esse caráter variável, a língua não é uma coisa só. Ela é um conjunto sistemático, ao mesmo tempo ela é heterogênea. Por que ela tem que ser heterogênea? Porque ela tem que dar conta tanto desse lado normativo, prescritivo, quanto dos usos
informais da nossa realidade do dia a dia, né? A língua é aberta, ela é flexível, ela está sujeita a mudanças, a recriação. A língua tem esse dinamismo de nós podermos brincar com as palavras, recriarmos o tempo todo, né? E isso acontece como? Na brincadeira da interação, né? Pensem nos neologismos que são criados, né? Nas acepções que a gente dá a palavras que já têm um sentido. Por exemplo, eu coloquei aí abacaxi. Abacaxi, uma fruta, coitada. Se depois de fruta ela virou sinônimo de problema. E por quê? Né? Por uma expansão de sentido. É difícil descascar o abacaxi, é difícil resolver um problema, logo, abacaxi igual a problema. Olha, isso só é possível porque existe essa flexibilidade e a língua permite essa nossa imaginação, essa nossa recriação em cima dela. Tá? Tudo que a gente... Oi? Diga. Deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho. Por que é tão importante a Regininha estar fazendo toda essa reflexão, gente? Porque saber que a língua é flexível mesmo, você tem isso na cabeça. Porque o que eu tenho encontrado, Regininha, muitos depoimentos aqui em Roraima de alunos com... Porque assim, quando você lembra de língua portuguesa, quem são os professores? O que você lembra como modelo de língua? E eu tenho ouvido dos meus alunos uma questão muito rígida, muito própria, sabe? Desce daí, Murilo. Muito de... ele tá querendo subir minha prateleira enquanto eu tô na aula aqui. Pra eu pegar o controle. Depois você pega o controle. Vai lá, dá licença. Murilo, dá licença. Então, é muito a questão de normativa, muito impositiva. Então, a figura do professor de português sempre associada àquela pessoa brava, carrasca, que pune. É isso que eu tenho ouvido aqui. De várias... Muito tradicional ainda. Alunos que remetem à palmatória, que não são tão mais velhos que eu, sabe? E aí, quando a gente vai para a sala de aula e pensa, não, eu não sou dona da língua, eu sou professora de língua portuguesa, mas eu aprendo um monte. A Emily está aqui, a Cleo também. Nossa última aula de estudos estilistas, eu aprendi um monte de palavras em português com eles, que eu não fazia ideia que existiam. Então, eu acho que a gente pensar nisso, é essa ideia. Por que eu tenho liberdade de conversar, de trabalhar com a Regininha depois? Ela foi minha professora no primeiro semestre de letras. A primeira matéria que eu tive na faculdade foi com ela. Por quê? Por quê? Para saber que tem essa flexibilidade, como ela colocou aí. É o pluricentrismo da língua, né? Quando eu for para essa aula com a língua portuguesa, eu não posso ir com esse chicote na mão, essa coisa de norma culta. E se eu não tive essa experiência boa com professores, eu tenho que construir uma experiência boa com meus alunos. É isso mesmo? Perfeito. A sua reflexão, ela é muito pertinente. Ela tem a ver com uma perspectiva que nós temos, você tem, eu tenho, de que o ensino tem que ser dialógico. E a gente remete a Paulo Freire, não tem como a gente não falar de Paulo Freire, né? É o respeito pelo meu aluno, né? E o respeito por aquilo que nós vamos juntos construir, que é o processo de ensino-aprendizado. Não dá para você falar só de ensino, nem só de aprendizado, você tem que falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você fala dessa imagem que se tem de um professor, né, extremamente rígido, e olha, não é só do professor de português, o pior é isso, essa imagem, né, de um professor à moda antiga, né, daquele, como o Paulo Freire chamaria, do sistema bancário, aquele que vai, deposita, eu ensino assim, você tem que aprender somente desse jeito e me devolver do jeitinho que eu te ensinei. Né? Do jeito que eu passei, você vai me devolver. Ignora esse outro dado que é a riqueza da troca. Você mesma, como eu te falou, eu aprendi uma série de expressões novas, de palavras novas, numa aula de estilística com os meus alunos. E assim tem que ser, né? O ensino não pode ser maçante, o ensino não pode ser uma camisa de força, o ensino não pode ser aquela prisão, não pode ser uma amarra. O ensino, ele tem que acontecer. E por que o ensino tem que acontecer? Porque eu, como professora, respeito o meu aluno, né? Esse espaço da sala de aula, esse espaço da minha aula, da minha interação com vocês, é um espaço sagrado, é um espaço de trocas. Eu venho com um pouco que sei,
e recebo muito de vocês. É assim que funciona. Né? Agora, essa visão tradicional, punitiva do ensino, é que a gente tem que deixar de lado. A imagem do professor, eu tenho sempre que pensar qual é a imagem do professor que eu quero que o meu aluno leve, a imagem que eu quero construir de mim para os meus alunos. É isso que eu tenho que pensar, né? E não pensar nos traumas, né, que eu vivi e reproduzir esses traumas. Essas imagens que eu tenho de um passado que, na minha época, o professor puxava o cabelo se a gente não fizesse a tarefa direito, se você escrevesse errado, levava reguada. Eu sou dessa época e não faz nem tanto tempo assim, né? Eu tenho que usar isso como uma experiência para me fazer diferente, e me fazer melhor, e fazer com que eu seja um modelo positivo dos meus alunos, né? Então, pensar na língua desse modo aberto, flexível, entendendo que ela é composta por uma parte, sim, chamada gramática normativa, e que é necessária, ela tem um papel social, de ascensão social também fundamental, faz parte, mas não é só isso que é a língua é mais uma série de outras coisas, inclusive essa liberdade que a gente tem de criar, de recriar o tempo todo em cima dela. Então, por isso, quando eu penso, né, no nosso papel na sala de aula, eu penso assim, eu vou dar aula de gramática, estou falando aqui de gramática normativa, né? Ou eu vou dar aula de língua? Eu acho que eu posso pensar numa acepção maior, eu vou trabalhar com a ideia de língua, dessa grande possibilidade que é a língua. E dentro dela, eu tenho uma parte, que é a tal da gramática normativa, que precisa ser ensinada. A gente não pode abrir mão disso. Por mais que a gente leve o contexto de extra classe para a sala de aula, para poder chamar o aluno para aprender a gramática normativa, eu não posso privar o meu aluno desse aprendizado. O que eu tenho que fazer é torná-lo um aprendizado significativo, tá? Para retomar aqui uma palavra também que é muito freiriana. Outra questão, eu dou exercícios. Esses exercícios que eu passo para os meus alunos, de fixação, seja do que for, são exercícios por eles mesmos? Não. Eles têm que ser exercícios que representem práticas significativas de uso dessa língua, né? Pensando sempre que o aluno vai saber falar, ler, escrever e usar a língua. O importante, né, o que eu preciso mostrar para o aluno, quando eu faço uma análise sintática, uma análise morfológica, é que tudo isso, na verdade, são mecanismos, né, dos quais ele toma posse para poder ter o pleno domínio da língua, porque, no final das contas, nós é que somos os donos dessa língua. A gente que vai usar a língua, não é a língua que tem que o tempo todo ficar nos enforcando, que é mesmo a sensação que a gente tem, né, quando a gente chega na sala de aula e tem que ensinar todos aqueles termos, é predicativo do sujeito, é predicativo do objeto, é objeto indireto preposicionado, etc, etc. Eu tenho que pensar que a língua não pode ser opressora. A língua, coitada, ela não é opressora. Nós é que transformamos a aula de português num momento de opressão. Mas eu tenho a opção de fazer com que ela seja um momento de liberdade, né, de escolhas, de saber quando eu tenho que usar isso ou não, ou para que serve, por que eu tenho que aprender essa gramática normativa. Tá? Esse é o nosso grande papel na sala de aula. Então, um aspecto que eu puxo, então, dos elementos da lusofonia é para poder falar dessas questões da sociolinguística na sala de aula, porque a lusofonia, ela nasce, né, nesse escopo da sociolinguística, que é pensar, a língua está em sociedades diferentes, uma mesma língua, em sociedades diferentes, representando momentos, realidades, contatos, necessidades diferentes também, pessoas diferentes. E a escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. Então, o sistema educacional, ele deve proporcionar aos educandos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania.
A gente nunca pode deixar isso de lado. Tá? E eu peguei esse trechinho aqui dos PCNs, dos parâmetros curriculares, diz assim, considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, quer dizer, considerando as diferenças, cada um é um aluno, cada um tem a sua história, tem uma história linguística, tem uma história de aprendizado, de relações culturais. Cabe à escola promover a sua ampliação, de forma que, progressivamente, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. Eu preciso garantir que o aluno tenha o domínio da língua para que ele saiba quando ele tem que usar a língua de um jeito ou do outro. E é por isso que a gente pensa sempre numa visão pautada na sociolinguística, em que os elementos que eu trago para a sala de aula partam desse eixo. É o uso, a reflexão sobre o uso, e o uso depois consciente. Quer dizer, o ensino de língua, ele sempre tem que partir das necessidades dos sujeitos, né? Das necessidades, das prioridades e da importância, né, que o sujeito dá para o exercício da linguagem. Então, aprender a língua é aprender não só as palavras, mas os seus significados culturais, né, e com eles, como a gente diz, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. Bom, eu falei da sociolinguística, e aí eu vou deixar aqui uma definiçãozinha, né, que a sociolinguística estuda a língua dessa sua perspectiva de ligação com a sociedade, é a relação entre língua e sociedade, né? E quando eu falo da relação língua e sociedade, ela vai ser sempre intermediada pelo quê? Pelo sujeito que usa essa língua, pelo indivíduo, por nós, tá? Então, a gente percebe a existência da língua como interação, e ela está sempre ligada àquilo que é o contexto de uso dessa língua, né? Então, quando eu entro na sala de aula, a primeira coisa que eu vou pensar é isso, a questão não é falar certo ou errado, mas é saber em que contexto eu posso usar uma forma ou outra de língua, tá? Então, não é uma questão, como aparece também nos PCNs, e vai aparecer na BNCC também, de correção de formas, de correção de uso, mas de adequação às circunstâncias de uso. Quando eu tenho que usar a língua mais formalmente, quando eu posso usar a língua de um jeito informal, tá? Essa é a realidade, né, que tem que se nortear, né? Você não precisa falar de sociolinguística na sala de aula, no seu aluno, mesmo que seja lá da educação infantil, não precisa. Você tem que ter uma postura que assuma essa condição como professor, né? Não é de certo ou errado, mas é de adequado e inadequado a um dado momento, a um dado contexto, a um dado, a pessoa com quem eu falo. Então, as formas de respeito, então, como você pode se dirigir a uma pessoa mais velha, como é que você fala com uma criança, são formas distintas. Então, tudo isso tem a ver com adequação, e não com correção da língua. Então, a ideia que a gente tem da língua é sempre uma ideia muito de é certo ou errado, né? Parece que as coisas são só assim, só tem esses dois lados. Mas não, a língua, ela tem essa necessidade, como a gente falou que ela é flexível, ela tem essa necessidade de olhar o contexto, ver as pessoas que estão envolvidas naquele momento e ser usada adequadamente ali, assim, porque isso sim é falar bem, né? Quando eu falo com adequação, mais do que com correção. Tá? Bom, vou falar um pouquinho de variação linguística, né? Lembrando que em qualquer língua, tudo isso que a gente fala aplicado ao português, você pode aplicar a qualquer outra língua, né? De qualquer época,
desde que ela esteja viva, quer dizer, que ela esteja em uso, as mudanças vão acontecer. Em todos os estratos sociais, em todos os níveis, em todas as faixas etárias, nos grupos profissionais, quer dizer, a língua sempre, ela é um conjunto de possibilidades múltiplas, que vai atender aos contextos diferentes de uso dessa língua, tá? Então, aqui, para ilustrar, eu tinha colocado, por exemplo, uma propaganda do sabão em pó Omo, de 1960, para vocês verem. Olha como era uma propaganda, né? Como havia uma preocupação, né? O quê? Lavar sem sabão? Sim, a alvura que só o Omo dá torna o sabão antiquado. Use Omo, o milagre azul usado em todo o mundo pelas donas de casas modernas. Existia todo um contexto, uma necessidade, né, de você usar muitas palavras, você tem um pequeno texto aqui para falar, você tem um vocabulário mais requintado, alvura, sabão antiquado, miraculoso. Vocês imaginam essas palavras hoje numa peça publicitária? Não, mas naquela época era essa forma de atingir o público. Hoje, basta uma imagem, né? Nem falei da imagem aqui, a mãe e a filha com vestidinhos iguais, segurando roupa, quer dizer, a menina já se preparando para ser um modelo igualzinho à mãe, seguindo a mãe. Já em 2014, a propaganda do Omo diz simplesmente, porque se sujar faz bem. Quer dizer, são os momentos, né? E a língua atendendo às necessidades do momento, dos contextos em que ela se realiza. Bom, isso seria uma variação no tempo, seria uma variação diacrônica. Mas eu posso falar de outras formas de variação, pensando especialmente, né, na língua neste momento, né? E aí a gente tem esses nomes, que são nomes consagrados, são nomes meio feios, mas são nomes consagrados, né? Que eu posso falar de uma variação diastrática, que tem a ver com os estratos, ó, dia significa variação. Estrática tem a ver com estratos, então, é a variação que ocorre nos diferentes níveis sociais, nas faixas etárias. Tá? Eu vou falar de uma variação diamésica, variação mésica tem a ver com meios. Então, eu vou falar, por exemplo, como é diferente, né, uma comunicação no WhatsApp, para uma comunicação no Instagram, que tem as suas regras próprias, para uma comunicação, vamos lá, num e-mail, para uma comunicação, num texto de sala de aula, numa redação que o aluno vai fazer. A variação diafásica, que tem a ver com os diferenças situacionais, estilísticas até, e a variação diatópica, que é aquela que tem a ver com a variação dos lugares, diatopos, né, e que se liga mais diretamente às questões da lusofonia, tá? Falar de variação diatópica é falar, desculpa, do português, nesse contexto de espaços diferentes em que a língua se coloca e é falada. Eu vou passar um pouquinho por elas, né, para a gente falar um pouquinho da variação diatópica. Essa variação diamésica, como eu falei para vocês, tem a ver com o meio de comunicação, né? Ela tem a ver com as modalidades oral e escrita, e entre os gêneros textuais também, né? Quando eu falo de meio de comunicação, eu estou falando de suporte de comunicação. Agora, olha que curioso, Rê, você falando dos meios diferentes, deu o exemplo do Instagram, do WhatsApp, do e-mail, são meios digitais, mas que têm formas diferentes, né, de comunicação. Exatamente, e cada um deles, você precisa, né, se adequar à fórmula, né, eu não posso escrever no WhatsApp do mesmo jeito que eu faço um e-mail, e olha que o e-mail já foi uma evolução de outras formas de comunicação, mas o WhatsApp, basta às vezes eu colocar um emoji, não precisa falar nada. Né? Então, tudo isso entra em jogo quando eu vou falar nessa variação de comunicação. Veja, os alunos sabem que no WhatsApp ele pode economizar, mas na hora que ele vai fazer uma redação na escola,
ele não pode escrever como ele faz no WhatsApp, até porque ele não tem todos os recursos que o WhatsApp tem, né, que eu posso pôr um GIF, que eu posso, enfim, posso usar outros recursos junto com a língua escrita, né, eu posso gravar, posso mandar um vídeo, posso fazer um áudio. Veja como há uma mudança, né, na forma de comunicação. E o exemplo que eu coloquei ao lado do WhatsApp aí para vocês foi uma bula de remédio, que é uma coisa mais, né, formatada, mais rígida do que uma bula de remédio, né, mas são gêneros, né, que se prestam, né, a cumprir funções diferentes dentro do espaço social. E o Romualdo falou assim, no WhatsApp não cabe textão, né? A gente recebe uns textão, mas não faz sentido. Exatamente. A gente até há pessoas que fazem, né? Mas o que acontece? E se vai ter resposta? Está inadequado o texto, né? É completamente exata, é a situação do adequado e inadequado da língua, né? Se eu fizer um texto muito longo, um texto extremamente, digamos assim, formal no WhatsApp, eu vou ser ridicularizado, não é? Porque, como disse o Romualdo, não tem cabimento, não cabe. O WhatsApp é para uma comunicação rápida, efetiva, é papo. Você pergunta, tem a resposta, ou você comenta, ou você manda uma brincadeira, e assim vai, né? Sim, ele colocou aqui, ninguém merece. Não, ninguém merece, mas olha, tá cheio de gente fazendo isso, né? Eu tenho um colega que não consegue, ele vai sempre escrever longos textos no WhatsApp, e assim, a gente não consegue responder a tudo que está lá, porque o meio não é para isso, a menos que ele quebre a mensagem em vários, aí você vai respondendo, né? Mas se for aquele blocão de 20 linhas, não dá para responder, porque não é para responder mesmo, né? Não merece. Uma pessoa que faz isso, o Romualdo não merece resposta da gente. A gente pode mandar uma carinha lá meio esquisita, né? Uma figurinha lá meio... Aí ele colocou aqui, no e-mail seria mais interessante esse tipo de mensagem, né? Em outro meio de comunicação. Exato. Sabe que o e-mail é uma coisa muito interessante, que o Romualdo lembra aí, e é bem interessante, porque, no princípio, o e-mail era uma coisa bem curta também, era uma coisa meio rápida, né? Bem rápida mesmo, né? Eram pequenos textos. Hoje em dia, você recebe e-mail como se fosse um ofício no ambiente de trabalho. Tem essa carga mais formal, né, hoje. Não, ele é todo formal. Você pega, assim, longos e-mails, às vezes, parecendo que você tem ali uma diretriz inteira, você põe uma série de regras. Então, ele virou um instrumento de trabalho, substituindo outras formas de comunicação que antes a gente fazia tudo datilografado. Então, o e-mail deixou de ser isso que o WhatsApp é hoje, e passou a ter um outro papel. Então, você tem já uma formalidade, né, em e-mails também, tá? Coisa que você não tinha há algum tempo. A gente fala, deixa registrado no e-mail, né, como um registro mesmo. Exato, é um documento, né, os e-mails são documentos. Se bem que o WhatsApp também é um documento, né, a gente tem visto aí na televisão direto como se usa o WhatsApp, né, como provas documentais, né, é um gênero, assim, para ser estudado mesmo, a importância do gênero WhatsApp. Então, além dele facilitar a nossa conversa, né, então, hoje de manhã eu troquei rapidinho mensagens com a Raquel, ele é muito mais ligeiro, até na visualização, do que um e-mail, por exemplo, né? Então, a gente pode trabalhar com isso na sala de aula, né? É um exercício excelente, os alunos vão amar também, né? Cria um grupo lá de WhatsApp para falar com um professor sobre determinado tema, você vai ver a maravilha que acontece. Proíbe textos longos, né?
a gente teve a gente chama projeto integrador aqui, e fizemos uma brincadeira aqui no grupo de WhatsApp, você não podia usar palavras, você só podia usar imagens, podia ser GIF, podia ser figurinha, podia ser emoji, mas você só podia usar esses elementos. E depois, a gente transformou aquilo tudo em texto com palavras. É bem interessante. É um exercício divertido, né? Os alunos gostam, e a gente também, porque a gente chega um momento em que você não consegue dizer com palavras aquilo que você colocou com imagem. É ótimo. Então, recomendo essa brincadeira aí. Uma outra variação que a gente tem também é a variação diafásica, que a gente também chama de estilística. Por quê? Porque ela tem a ver com a situação de comunicação, né? Com a formalidade ou informalidade do registro que o falante vai ter, né? Isso tem a ver com a própria natureza pragmática da questão, né? Eu sei quando eu tenho que ser mais formal ou informal. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos num diálogo de sala de aula. Eu posso ter um grau de formalidade bem menor do que se eu estivesse fazendo uma conferência, né, para uma plateia imensa com a qual eu não teria uma interação como a gente tem aqui. Então, tudo isso, né, entra nessa questão da variação diafásica, né? Eu escolho o meu registro de uso de língua de acordo com isso tudo, né? A variação diatópica é aquela que tem a ver com espaço físico, com espaço geográfico, com as diferenças, né, de um lugar para outro, e que pode ser de um país para outro. Eu me lembro que no nosso outro encontro, creio que eu mostrei para vocês palavras do português angolano, palavras do português europeu, do português brasileiro, como é que a gente compara isso tudo, não é? Mas a gente pode falar dessa variação diatópica não só nesses espaços todos. Então, por exemplo, para falar que uma moça é bonita, e no português de Moçambique, eu vou dizer que ela é uma chiluva. Chiluva é uma palavra de origem moçambicana, de uma das línguas moçambicanas, que foi aportuguesada e que significa bonita, que é uma palavra que numa das línguas banto, agora me fugiu o nome da língua, eu acho que é uma língua ronga, significa flor. Chiluva é flor. E chiluva, no português moçambicano, significa bonito. Então, eu vou trabalhar com essas questões quando eu penso no espaço da língua portuguesa pelo mundo. Vou pensar nas pronúncias diferentes. O sotaque do português europeu, o sotaque do português timorense, o sotaque do português brasileiro, as diferentes palavras para falar a mesma realidade. Então, eu falo ônibus, e em Portugal se fala autocarro. Eu vou falar de acepções de um termo diferente, de região para região. Então, eu vou falar, por exemplo, banheiro, aqui em São Paulo, banheiro no Brasil, de modo geral, eu sei que muitas localidades não também tem outras formas, mas banheiro em São Paulo corresponderia, em Portugal, a casa de banho, ou quarto de banho. E porque a palavra banheiro, para eles, significa salva-vidas. Olha que confusão, né? Eu vou para o banheiro, eu vou para o salva-vidas, enfim. Tudo isso significa que eu trabalho com as variações da minha língua, mas é a minha língua. Aí eu coloquei esse exemplo, que é um exemplo bem tradicional, que aparece sempre, que é do que a gente chama aqui em São Paulo de pão francês, né? E segundo eu pesquisei, em Portugal se chama carcaça, no Rio de Janeiro pão de sal, e no interior do Nordeste pão aguado, no Ceará pode ser chamado de carioquinha, no Rio Grande do Sul de cacetinho, na região norte, em alguns lugares, carequinha. Não sei como é que se chama aí em Boa Vista. Raquel, você sabe? Tem um nome especial? Pão de massa grossa. Ah, é verdade, você já tinha me ensinado. Eu preciso acrescentar aí. E o pão de leite, a bisnaguinha, é o pão de massa fina. Ah, peraí, que esse eu não sabia. A bisnaga é o pão de massa fina.
Ok, E em estou Santos, né, aprendendo aqui, gente, eu estou anotando, desculpa aí. lá em Santos, na minha região, né, que eu nasci, tem um pão que não é igual, mas é parecido, tem um melzinho em cima, que é o cará. Cará, também não conheço. Não é exatamente o mesmo pão de bisnaga, é um parecido, mas ele tem um melzinho em cima, assim, é bem molinho, e é o Uhum. cará. E aí ele é docinho, né? É mais docinho, né? Gente, e nessa pesquisa, olha o que eu achei, vocês devem conhecer porque é aí da universidade de vocês. Existe um levantamento que é do Roraima. Vocês conheciam isso? Eu fiquei encantada. Eu encontrei numa notícia, né, do G1 de 2019, que essa professora, Olha, Eliabe Procópio, ela fez um levantamento com um grupo de alunos de palavras, né, que comporiam o que ela chama de roraimês, e eu achei fantástico. Aí vocês têm que me dizer se tudo isso está certo, porque eu vou confiar, né? Então, por exemplo, bandar é partir em dois, o banho é balneário, brocado é faminto, carapanã é o pernilongo, uhum. tá certo? Caroteiro é o contrabandista de gasolina. Eu fiquei tentando Gente, isso eu entender. não sei, ajudem aqui, Emily, Darlene, Gente, eu juro, eu fiquei tentando entender de onde vem que caroteiro, caroteiro. Alguém? que significa isso. Ciscado é cismado, Sim. cotião, ou cutião, é uma pessoa caseira, né, solteirão, curumim é menino, galeroso, Tô fazendo. olha aí, que pertence, Galeroso. que participa de uma gangue, Darlene, de pode uma falar. galera. Pode falar, gente, eu não sei. Oi, bom dia. Então, ó, esse caroteiro, né? Uhum. Que é de carote, é porque aqui faz fronteira com a Venezuela, né? Aí, durante muito tempo, o pessoal iam para a Venezuela para comprar gasolina mais barato lá. Então, Uhum. sempre levavam os carotes, né? Então, vem daí. E galeroso, sim, é como se fosse gangue, né? Entendi. Me fala uma coisa, carote significa o quê? Carote, não sabe, professora? Carote é tipo esses vasilhame que serve para você encher Entendi, de combustível. Tipo entendi. É tipo galão. um galão, né? Isso. Nossa, Agora, olha que curioso, a Darlene falando aqui do galeroso, eu já ouvi muito galera, né? E eu entendi antes que galera é como se fosse. É uma gangue, Darlene? Pois é, a galera não quer dizer aquela, tipo, a tua turma. A galera aqui em Roraima, especificamente, são as gangues que existiam muito nos anos 80, 90, 2000, só que agora foi substituído pelas facções criminosas, né? Mas que antes louco. as galeras eram tipo as turmas de bairro e eles brigavam entre si, como gangues mesmo, as gangues Entendi. de... Gente, que perigo, hein? Não é? Eu ouvindo o pessoal falando da galera, e eu tava assim. Aí depois eu entendi que não era bem a galera que eu imaginava. Meu Deus. Tá bom, né? Tá bom. Mas olha, eu gostei muito dessa última, dessa expressão interjetiva, e aí vocês vão ter que me dizer se é isso mesmo. Tu é leso, telezé? Telezé? Beleza, Telese, assim fala? Telese, adorei, sim, professora, é assim mesmo. Telés, é? adorei, eu vou decorar, quando chegar esses vão ver, eu vou estar falando tudo direitinho. Mas eu achei uma pesquisa, assim, fantástica. Isso mostra o pluricentrismo do português dentro do próprio país. Eu não preciso olhar para os outros países só para falar do pluricentrismo. Eu posso falar, né, como a língua se enriquece e é diversificada aqui, dependendo de cada contexto. Veja quanta coisa, eu anotei aqui meia página só da contribuição que vocês me deram agora. Isso significa, é a riqueza da língua. E eu estou falando da mesma língua. E é esse tipo de coisa que a gente precisa mostrar para o aluno, né? Que essas peculiaridades, essas especificidades do português falado em cada localidade é que faz o português ser grande. Então, não é crime você ter
essas peculiaridades da língua. Na verdade, isso é que faz a língua ser rica, diversificada e cada vez mais forte. Então, a gente precisa valorizar esses elementos locais, porque eles é que dão a dimensão do todo da língua, da grandiosidade da língua. Então, eu achei esse trabalho, eu só encontrei esse trecho, eu copiei, né, da notícia, só essas formas aí, mas, pelo que eu entendi, é um trabalho grande que a professora começou a fazer, não sei se foi em 2018, e esses primeiros resultados apareceram em 2019, com alguns alunos aí da Federal. De repente, se ela parou, gente, acho que vocês deviam alimentar esse vocabulário, sabe? Esse glossário aí. E atualizar, né? Porque as gírias, elas estão aí para correr e andar rápido, né? E a Ângela está aqui compartilhando, né, que o professor Eliabe Procópio que estava trabalhando com isso. Exato, eu coloquei aqui a fonte, eu só encontrei essa referência, né, que é da professora Eliabe Procópio, pesquisadora da UFRR, e numa notícia da G1, eu até vou passar a notícia para você, Raquel, depois você pode passar para eles, é interessante, ela contando, muito bacana. Os alunos estão pedindo para você compartilhar os slides com a gente depois? Se eles prometerem que eles não vão publicar, não vão vender, não vão nada, eu compartilho. Isso é material que eu uso em aula, né? Então, posso compartilhar com vocês. Mas aí vocês não vão divulgar no mundo, tá bom? Tá bom, só gente? Combinado? Tá bom. Porque senão depois eu vou usar com os meus alunos, eles vão falar que o material não é inédito, não é meu. E eu fiz para vocês, né? De verdade. Bom, outras formas, né? Então, por exemplo... Última expressão engraçada que eles me ensinaram na semana passada, e que eu morri de rir, macho dele. Como é que é? Macho dele. O que é? E o que significa? Eu tô contando uma história para você, você não acredita na história, você fala, tipo, é palhaçada, é história, macho dele. Você acredita? Que máximo! Isso eu uso para homem, para mulher, para todo mundo, e não tem caráter ofensivo nenhum. É porque, na verdade, é para uma situação, né? Tipo, é uma palhaçada. Uma palhaçada, macho dele. Adorei. Notei aqui também, mais uma. Vamos alimentar e vamos fazer, no final do nosso curso, a gente podia ter aí um glossário novo, hein, gente? Sabe, essa pode ser uma proposta de intervenção para a língua, né? Pode, com certeza. Vai ter 2 propostas de intervenção no final do curso. Uma para língua e uma para literatura. Os alunos vão escolher qual vai fazer, ou língua ou literatura. De repente, a de língua pode ser uma proposta de glossário coletivo. Exato. A gente pode procurar esse material da professora e... É o professor Eliabe. É o professor, pronto, desculpa. A gente pode até procurar o professor e falar que a gente gostaria de aumentar o glossário dele com nossas contribuições, de repente, e oferecer o material para ele incluir na pesquisa dele, né? Acho que... Vou procurar por ele. Né? Ou a gente cria aí o nosso próprio glossário também, o glossário do curso, e a gente alimenta é um elemento de descrição, né, desse momento aqui, da língua que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo aí em Boa Vista. Considerando que a pesquisa dele era de 19, e a gente já está em 23, muita coisa aconteceu, especialmente com a presença dos venezuelanos mais forte, isso pode ter outros impactos no vocabulário cotidiano, então, vale a pena, sim, a gente fazer esse glossário. A minha ideia é que vocês façam esse glossário, já adorei, tá? Bom, eu coloquei aqui uns outros exemplos, que eu posso pegar na literatura também, essa questão, né, da variação diatópica, mostrando Portugal e Brasil. Aqui é um livro infantil muito bonitinho, que se chama Quadrinhos para Miúdos, em que o autor vai brincar com palavras do português europeu e para que a criança aqui no Brasil aprenda e se divirta, né, com essas outras formas. Então, por exemplo, a palavra esferovite, né, é na caixa de esferovite, que ninguém sabe o que é, guarde o suco geladinho, sorvete e picolé. Esferovite é isopor. Em Portugal, isopor se chama esferovite. Então, ele vai fazendo essa brincadeira para mostrar mais esse elemento da língua, né, essa riqueza da língua aí, mais uma variante lexical.
Por fim, a gente tem a variação diastrática, né? Olha, estou aqui pensando no glossário, né? O nosso glossário, olha eu chamando de nosso, mas o glossário, ele pode ter vários caminhos. Ele pode ser uma variação diatópica, que a gente pode comparar expressões e frases de Roraima com São Paulo, mas a gente também pode ter uma variação diastrática, mostrando somente as gírias locais. Enfim, a gente pode criar aí glossários com diferentes formas. A variação diastrática, ela vai trabalhar com os estratos, os níveis diferentes, né? A gente pode usar no nosso curso, a gente tem alunos do Sul, do Rio Grande do Sul, da Bahia, Piauí, de vários lugares. De repente, um glossário comparando essas coisas todas. Seria ótimo. Seria ótimo. Seria Depois a gente pensa um jeito de publicizar isso. Né? A gente organiza isso. E podemos aí fazer até um texto sobre isso. E a gente publica aí com toda essa colaboração de todo mundo. Faz um super trabalho coletivo aí. Eu acho que mostra, né, a faceta do Brasil. Né? E que é uma faceta da próxima... Gente, a gente vai ter a nossa aula, assim, tá com a professora Regininha hoje. Estamos quase caminhando para o final já. São 10 horas aqui em Roraima, 11 horas em São Paulo. Tem um tempinho ainda de aula, mas na segunda-feira que vem a gente tem aula de novo correr. No mesmo horário. Será que a gente consegue apresentar para eles uma sistematização desse trabalho na próxima aula, Rê? Assim, era isso que eu ia sugerir, para a gente pensar uma formalização já desse trabalho. Eu posso pegar alguns modelos de glossário, posso pegar alguma coisa assim, para a gente pensar como a gente pode fazer esse glossário. A gente podia fazer uma aula mais voltada para a prática mesmo, né? Já pensando nesse trabalho final. A gente pode conversar, Raquel, durante a semana, como é que a gente pode fazer essa aula. Né? Claro que sempre entendendo aí o que eles querem, porque a minha pergunta ia ser, né? Eu ia falar da variação diastrática, que tem a ver com os grupos diferentes, tem a ver com faixa etária, então, linguagem dos jovens, dos idosos, dos grupos sociais diferentes, né? Dos grupos profissionais, mas aí depois a minha próxima pergunta era, o que vocês esperam de mim na próxima aula? Né? Era o que eu ia falar para vocês. Mas eu queria, antes de vocês me dizerem o que eu posso falar, eu queria fechar hoje com esse pensamento que eu achei bem importante. Ensinar e aprender línguas é ensinar e aprender maneiras de ver, ser, estar e agir no mundo. Não dá para a gente continuar trabalhando com a língua isolada do contexto linguístico em que ela se insere. Então, eu estou pensando muito no que vocês estão vivendo aí, e muito do que nós estamos vivendo aqui em São Paulo também. Nós estamos com um grande problema na rede municipal de ensino, porque nós temos crianças na educação infantil, crianças na educação básica, que não falam português, e estão imersas na sala de aula, com professores que também não sabem falar as outras línguas. Então, a gente tem aqui crianças sírias, libanesas, haitianas, bolivianas, nigerianas, falando línguas diferentes. Então, esse quadro é um quadro bem preocupante, e a gente precisa desatar esse nó. Por isso que ensinar e aprender uma língua é ensinar formas diferentes de ver e de estar no mundo, e de respeitar as outras formas, né? O papel da escola é esse, é entender que o mundo é plural, as perspectivas são plurais, né? E a gente precisa saber conviver com essas peculiaridades e com essas especificidades, né? Enfim. Então, ele falando assim, desculpa, Rê, te atrapalhar assim rapidinho. É uma questão muito séria, né? Aqui a gente vive mais a questão da Guiana, que eu aprendi por que fala Guiana em inglês aqui, e não Guiana, como eu falava em São Paulo. Uhum. Mas é muito misturado, né? É difícil você trabalhar com outras línguas. E a gente podia pensar em possibilidades aí para auxiliar também nesse contexto, né? Exato. Falta uma política linguística voltada para a sala de aula mesmo, da educação básica.
o professor que está na educação básica, na educação infantil, ele está, assim, ele precisa de elementos. Quando ele se formou, conta, né? não é? Quando a gente se formou, você se formou, eu me formei, essa realidade não existia, ninguém falava disso na sala de aula da universidade. E agora a gente está entregue aí a essa realidade e a gente precisa dar conta dessa realidade, a gente não vai abandonar o aluno. Né? O que a gente vai fazer? Então, o professor, ele fica numa situação complexa, porque ele, principalmente professores de português, porque a culpa fica sempre com a gente, né? Professor de português, ele tem um conteúdo oficial para ministrar, ele tem alunos falantes de português e tem uma realidade de outros alunos falantes de outras línguas, aos quais ele está inacessível. As crianças não entendem o que ele fala. Em 2008, eu estava em São Paulo ainda, morava em São Paulo, estava no meio da graduação de letras, e eu precisava pagar as contas, né? Então, eu dava aula particular para estrangeiro, mas sem conhecimento de nada. Eu lembro de uma situação que eu dei aula para 3 famílias libanesas que não falavam português, e o que me ajudou na época foi um conhecimento básico para intermediários de inglês e espanhol. Então, essas outras línguas me deram suporte para ensinar português para eles. E eu penso que é uma possibilidade, né? Pois é, mas aí a gente tem que lembrar quantos professores que estão nas escolas de meu Deus sabem outras línguas, né? Pensa na realidade, eu penso muito na educação infantil, muito. Embora eu não seja lá da pedagogia, eu penso muito, porque a realidade do profissional que está lá é pior ainda do que a nossa realidade, que estamos no Fundamental, do Fundamental 2 para frente, do Fundamental 2 e ensino médio, porque a gente teve acesso, provavelmente, a pelo menos contato com outras línguas estrangeiras, né? A gente precisa criar políticas de língua para poder ajudar a sala de aula a acontecer. Mas a gente precisa ajudar o professor, né? A gente não pode jogar a responsabilidade no professor e não dar mecanismos para que ele consiga trabalhar em sala de aula. Ele precisa, sei lá, de um assessor na sala, um auxiliar na sala de aula. E um programa de formação, né? Formação, capacitação, mas precisa que o professor tenha condições de fazer isso, sabe? Não é sobrecarregar mais o professor, que já está super sobrecarregado, né? Mas é uma questão mesmo de discussão de política linguística mesmo, e a realidade, ela está ficando geral no Brasil. Antes eram lugares localizados, né? Mas hoje não. Hoje essa questão dos migrantes, dos refugiados, ela é muito forte, muito forte. Gente, eu vou terminar só lembrando aqui uma frase do Eduardo Lourenço, que uma língua não tem outro sujeito, senão aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu proprietário. Nós é que somos todos juntos os donos dessa língua, tá? Então, a Raquel já tem esse PowerPoint, viu, Raquel? Você pode passar para eles. Tá. Com bastante carinho para vocês. E que mais? E uma pergunta rapidinho, Sueli. Você acha que com essas ferramentas, o ensino de outras línguas junto com o português seria um caminho para ajudar os professores? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Peraí, deixa eu aparecer aqui. Tenho certeza, seria assim. Mas tem que, eu pensando aqui, eu penso em medidas assim, a curtíssimo prazo, por exemplo, assessores, monitores que falem outras línguas em sala de aula, mas um programa assim, a médio e longo prazo, como oferta de outras línguas estrangeiras para professores da rede pública, né? Educação infantil. Exato. Sabe, em questões assim, como cursos de extensão mesmo, sabe? Para preparar, para deixar, né? Para facilitar a comunicação. Né? Não precisa formar a pessoa, ser um catedrático na outra língua, mas para que ela possa se comunicar nessa outra língua, né? Eu lembro que na ocasião que eu dei aula, o inglês e espanhol que eu tinha não era assim perfeito, não era master, mas me deu substância para conseguir ensinar português para eles. Com certeza, a ideia é essa, né? Você poder se comunicar e a partir desse primeiro contato, você possibilitar a aproximação, o interesse, a criança perdeu o medo, o aluno perdeu o medo de se aproximar da outra língua. Tem que ser mesmo uma língua que acolhe, né? Tá bom?
Gente, eu vou me despedir de vocês, então. Professora Gente, Raquel, obrigada. queridos todos, Obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade. Gente, seguinte, hoje a gente não vai abrir para perguntas, a aula a gente vai acabar aqui, mas em seguida, acabando a aula, eu vou baixar, pôr no mudo e abrir um fórum logo abaixo da aula. Então, quem tiver dúvidas, perguntas, comentário, pode pôr no fórum, eu passo para a Regininha, ela responde tudo na próxima segunda-feira, tá bom? Logo no começo da aula. Combinado, galera? Agradeço, Adeval, muito obrigada. É tão bom a beijo. gente receber o elogio, né, Meré? A gente fica tão feliz, começa bem a semana, né? Obrigada, viu, gente, pela paciência. Até a próxima. Mandem as perguntas para a Raquel, tá bom? E aí, na segunda, a gente começa falando disso, tá? Beijo para suas crianças, Raquel também. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Imagina, querida. Até mais.